Bom dia, toque para convidar, toquei. Na verdade eu quero pôr legenda, é possível? Eu quero pôr legenda. Não consigo pôr legenda. O Adilson, lembra de mim, Adilson? Esse é da minha terra. Eu queria colocar um título aqui, poxa, será que tá dando para me ouvir bem aí, pessoal? Bom, eu disse que eu ia gravar, né? Tô devendo um vídeo e eu ainda nem escolhi um tema. O tema pode ser tantos aí, tão diversos. Eu tô aqui São Paulo, não sei quem conhece, Zona Norte. Acho que é Vila Guilherme que chama aqui, é uma praça. É isso, vamos ver se... Eu creio que de tudo vai dar certo, porque alguns temas eu já desenvolvi, então sem vídeo, então é só algumas considerações mesmo. Eu quero postar esse vídeo no YouTube. Eu ia não fazer ao vivo, né? Eu ia fazer e depois enviar, mas eu tô com uma internet aqui, então vou aproveitar essa dinâmica legal aí e ainda assim tentar postá-lo no YouTube. Mas é isso, eu realmente nem escolhi um tema mesmo, era mais para dar um salve aí. Qual o tema que nós podemos falar? Política? Fim dos tempos? A igreja, né? Vou considerar um tema aqui, mas é só uma live assim de um bate-papo. Pode mandar sugestão ou alguma questão aí que vocês queiram falar, né? Vai ficar nesse molde mesmo, né? Vou falar então sobre ser cristão. Eu até indiquei aí um livro essa semana, né? A História do Cristianismo. Quando você vem, infelizmente, assim, muitas pessoas que vêm pro cristianismo, ele vem muito desinteressado, descrente, só querendo ficar rico, né, e tal. Nossa, não tá se tendo um verdadeiro encontro com Deus. E se você tem um encontro com Deus e se torna cristão, você tem que conhecer as suas raízes, né? Não sei no que as pessoas têm sido malhadas, assim, esquece as suas raízes e vivem a vagar, quase que o próprio Senhor está sendo desconsiderado, né? E para que caminho que estamos sendo levados. Mas se você vem mesmo com a disposição de conhecer a verdade, tomara que esteja ficando bom. Se não estiver ficando bom, vocês comentam. De conhecer a verdade, você, no mínimo, vai estudar, né, essas histórias e procurar se desenvolver nelas, né? Muito assim dramático ou trágico, né? A forma que o evangelho assim não está mesmo se enraizando e de repente numa adversidade o povo se encontra mais perdido ainda, em vez de estar cuidando do que é relevante, se distraindo, né? E numa adversidade não está preparado, né? Às vezes a gente não concebeu ainda, como se diz aí no que eu estava lendo, o molde de fé no Ocidente, ele não concebeu ainda o que é fé, né? O que é o chamado, né, no Senhor. Ele vive às vezes, por exemplo, aceitou a Cristo e esperando Jesus voltar, e vive então uma vida modesta, uma vida, né, de comunidade, né? Mas como a gente lê nas Escrituras, é muito mais do que isso, né? O Senhor quer que você experimente, que você cresça no poder, porque com a morte de Jesus você tem um poderoso chamado em Deus de
comunhão, já não andar mais a vagar, mas de fato conhecê-lo e também manifestar o seu poder, andar no poder dele, né? Não pode ser um cristianismo, né? Fé não é um partido político, não é só um grupo que você passa a participar de ideologia ou crença, né? Tem que ser uma experiência, né? Se outros apenas acreditam que o seu Deus é realmente poderoso, mas não experimentam o seu poder, se a crença dele é essa, mas em Cristo não, né? Em Cristo nós não só acreditamos no céu, não. Nós acreditamos a ponto de ter experiências. É claro, tem que estar o conhecendo a cada dia, né? Nas escrituras nós somos desafiados assim, mas a gente tem deixado as escrituras de lado. Será em qual cristianismo que nós estamos sendo malhados, né? Deve-se ter responsabilidade mesmo, realmente está crescendo, e o Evangelho de Deus, de Cristo, de fato enraizando em nosso país, mudando vidas crescendo nele, o seu reino chegando a nós, né? E não acreditar em seu reino de forma futura e continuar somente nessa positividade, se tornou cristão e vai acreditar na volta do Senhor e leva um estilo de vida diferente. Não, nós cremos na volta do Senhor, mas nós crescemos no conhecimento do seu nome, na relação, andamos com o Espírito Santo, né? Eu te trago meu boné, o óculos, está muito forte o sol aqui nos meus olhos. E isso é muito interessante. Está tão escuro também, né? Deixa eu ver aqui se melhora a luz. Ai, eu acho que melhorou, hein? Isso aí. Tem uma praia, uma lagoa, acho que é um pesqueiro. É isso aí, é muito incrível mesmo esse lugar aqui. Então, às vezes, né, eu estava estudando, assim, hoje o que o cristianismo ele vem se tornando, porque às vezes nós protestamos contra o catolicismo, mas os católicos devem ficar olhando, né, tipo assim, faz melhor então, né? E será que nós realmente protestamos aqueles desvios e seguimos melhor? Não, a gente vê assim, novos desvios sendo formados e nós não realmente firmados no Senhor, né? Um evangelho que não conhece a Cristo, muitos ministérios que dividem guerra um com o outro e divide o corpo, e não seguimos unidos no conhecimento, no crescimento do conhecimento de nosso Senhor, né? Quando você analisa a sua história, você consegue ver se estamos indo, porque hoje caminhamos muito sem visão, né? Muito perdidos, não temos direção, né? E quando você lê a história, você consegue um norte para você poder olhar para o futuro, se orientar melhor, né? Onde você quer chegar, de que forma você quer viver, porque temos que reconhecer quando estamos perdidos, né? Não, nem me referindo assim individualmente, mas nós protestantes ou evangélicos, né? Será que somos um grupo de fato conhecedor do Senhor ou mais perdidos, né? Temos sido mais trágicos? Será que vão rir de nós que não temos direção nenhuma? Né? É importante nós que viemos a Cristo saber então para que viemos, né? Você fica perdido, sem um propósito, sem entender nada, né? Na direção que você está caminhando e né, o que você está fazendo, né? Tem que ter um sentido, né? E assim também no cristianismo. Se você vem para Cristo, né? Ou para a fé, com pessoas que não o conhecem de verdade, você batiza
né, as coisas não fazem o menor sentido para você, né, e se torna ridículo porque você fica mais perdido ainda, né? Então você tem que procurar se enraizar mesmo, né? É uma orientação que eu sempre falo com as pessoas que aceitam a Cristo, porque se no mundo você seguia de forma estúpida, né? Em Cristo você segue de forma instruída, você procura se instruir, você assim, eu creio que a primeira associação de um cristão, né, deveria ser estudante, né, discípulo, né, basicamente é um aluno, né, então você muda a postura, você já anda numa corrente contrária ao mundo estúpido, ignorante, né, você já se abraça com o conhecimento. O primeiro contraste assim, na sua caminhada, você que vem a Cristo, um novo convertido, é seguir assim, buscando instrução, estudo, o conhecimento, né? Sempre com inteligência, mas é por aí. Você não pode ser um cego, né? Tradicionalmente, o povo de Deus na história, né? A exemplo dos judeus, é um povo que se abraçou com o estudo e que o Senhor sempre advertiu dessa forma, né? Como vemos no Antigo Testamento, né? O Senhor sempre adverte, como está lá em Provérbios, né? Para se amar o conhecimento, nos profetas ele protesta, né? Busca o conhecimento, ele fala, o meu povo não entende, ou porque rejeitastes o conhecimento, né? Em outra passagem. Então, nós devemos ser assim, né? Não tá fácil mesmo o estudo, mas você tem que procurar. E uma coisa interessante, do estudo que você deve buscar é que muitas pessoas que escolheram esse caminho se machucaram, né? O conhecimento ele não é tão automático, né? A gente vê aí várias conversas a respeito do conhecimento. Quem estudou ficou louco. Assim, eu vou fazer umas outras considerações, mas a suma mesmo do estudo é que você consiga ter Jesus como seu mestre, né? Você precisa ter essa sensibilidade, né? Do Espírito Santo. É difícil você muito difícil de coisar isso, assim, transmitir, eu acho, né? Essa questão, ouvir Deus, né? Você não pode se perder do seu mestre. Coisa complicada, às vezes você não percebe. Estou um pouco desconfortável aqui. Que você não percebe que tá ficando legal, pessoal? Tá dando para me ouvir mesmo? Falem aí. Você não percebe. Eu acho que eu vou conseguir colocar uma legenda aqui. Pera aí. Eu vou pôr a legenda aqui. Não, pensei que era opção de legenda, mas não é. Queria pôr aqui, eu vou pôr a legenda nessa live, né, nesse vídeo, ouvindo a voz de Deus. Eu tava aqui, né, eu falei que eu ia considerar vários temas aí, a nova era, o catolicismo, que eu cheguei a trazer algumas coisas aí, falei que eu ia gravar, mas como eu estava desorientado, né, com muitos temas, né, então desenvolvendo aqui, né, é esse tema que nós chegamos ao desenvolvimento, né, a trazer. Então vai ser ouvindo a voz de Deus. Queria já colocar logo, mas
Não consigo, tem que desligar a live para colocar. Mas, como eu ia dizendo, desculpa. Então, obrigado pela paciência. Ouvindo a voz de Deus, né, que eu estava dizendo. Estou preparado, sim, dá um minuto. Então, eu falava então, né, sobre você ouvir a voz de Deus. Poxa, isso é a coisa mais fantástica, né? É muito, assim, uma lástima, né? Você vir para o cristianismo e ficar perdido, né? É uma tragédia muito grande, né? Hoje não se sabe se a igreja anda verdadeiramente com Deus e Deus nos chama para esse glorioso chamado, né? Deus nos chama para esse glorioso propósito, experiência, né? Nos convida, nos chama a isso, né? Então nós devemos ser de fato conhecedor dele, né? Infelizmente a igreja hoje se tornou uma política, né? Mas é bom falar de Deus, né? Assim, né? Que Deus tem a realização e não a frustração, né? Isso é muito realizador. Né? E para você então ouvir a voz de Deus que eu dizia, você tem que buscar, né? Eu aprendi assim, né? A voz de Deus, muitas vezes, você não percebe que é a voz de Deus, né? Um exemplo é quando você está estudando. Às vezes, o estudo está muito maçante e outras vezes o estudo está muito desenvolvendo. Quando ele está desenvolvendo é que você está ouvindo a voz de Deus, e é o que você tem que buscar. Uma luta mesmo, né? Você tem que procurar o local, tem várias coisas que vão te atrapalhar, né? Você entra na presença de Deus, às vezes na sua casa mesmo, né? Uma consagração, você não tem paz, né? Parece que o inferno se levanta, né? Até mesmo quando você é um estudante assim, de um material secular mesmo, não sei, você faz, estuda para ser advogado, né? Para concurso. Então você está estudando, tem um levante, né? Não sei se vocês têm essa experiência, tem pessoas que têm paz para estudar, mas tem outros que, né? Eu sou dessa experiência, né? Parece que um tumulto muito grande, aí o seu estudo não flui. Assim, então, eu creio, né? E a história testifica comigo que existe uma conspiração contra o conhecimento, né? Que não quer esse povo instruído, né? Então é uma guerra mesmo, né? Para se manter o povo na, na obscuridade, né? Então não é fácil mesmo driblar isso daí, né? E quando você então está estudando, se você já conheceu o Senhor, aceitou e o tem como seu mestre, né? Você vai ter essa sensibilidade, então, né? Você vai conseguir poder fazer uma oração a Ele, buscar instrução, orientação, buscar procurar ouvi-lo, né? Você já o conhece e Ele é o seu mestre, mas você tem que ter a sua disciplina em segui-lo, em buscá-lo, agora que você é o conhecedor né, você deve buscar cada dia mais essa amizade, porque a maior parte do cristianismo
ele vem a Cristo para viver uma religião, mas não quer saber de Deus, né? Essa que é a verdade. Ele não quer ouvir falar desse nome, não tem prazer, detesta. Ele, vai ali e lê a Bíblia e detesta aquilo dali, né? Ele quer o mundo, ele vai na igreja e quer que acabe rápido. Tem vezes que realmente não tá legal as coisas na igreja, né? Um pregador sem unção e tal, né? Mas você deve amar o Senhor e o Senhor deve ser tudo para você, né? Ou então você não tem de fato conhecido, né? Será que você tem sido levado a Ele, né? De verdade? Né? E o conhecido mesmo, né? Você deve amá-lo, né? Não deve ser uma pessoa não grata, né? Uma pessoa não grata. O que houve? Mas ainda, né? O telefone tocou. Então, é muito importante desenvolver esse papo de fato estarmos nos enraizando em Cristo, porque uma multidão, né, hoje, né, um país se torna cristão, mas será que é nele que estamos sendo enraizados, de fato, o conhecendo, crescendo numa amizade, somos de Cristo? Ou pessoas com interesses nos tornam cristão para nos levar de lá para cá e quase que nos querer colocar um cabresto e reféns deles, não é mesmo? Então é muito importante falar disso, né? Eu li em alguns materiais, por exemplo, dos Estados Unidos, né, de alguns profetas que têm a revelação do Senhor. Às vezes nós escandalizamos nisso, mas você tem que ter fé que o cristianismo é isso, é passar a ouvir, receber coordenada do Senhor. O caminho não é fácil mesmo. Eu vou gravar, acho que até 11h30, mais de 1 hora. Vou estender o vídeo, então, porque as pessoas reclamam, né, de falar só offline, né? Então de maneira alguma, né? No que eu posso, né? Eu tô gravando e gravaria, né? Uma manhã inteira, né? Então eu dizia que eu estava lendo, né, alguns materiais sobre a revelação do Senhor. Meu telefone está tocando, parece que as próprias pessoas que estão me assistindo. Não me liga agora, hein? Não tem como eu desligar o telefone, porque senão vai desligar a internet. Então, você não deve se escandalizar na revelação e edificar em outras coisas. Por exemplo, só ser religioso e dizer que está esperando o Senhor voltar, se na prática você está sempre fugindo dele. Você não tem fé para isso. É algo assim da alma, né? Esse complexo aí do homem ter perdido a fé em Deus, né? É uma situação ainda que mal compreendida, né? E que gera diversos entendimentos, que dificulta mais ainda, né, esse tema. Mas o Senhor não nos chama só para ser cristãos e só para ser cristãos e para ir para o céu quando Ele voltar. Que incrível, né? Às vezes a gente nunca concebeu isso, mas o Senhor, Ele chama o homem, né? E o homem tem esse terror, ele perdeu a fé em Deus, né? Ele hesita em se achegar ao Senhor.
Deus nos abençoe, que a gente possa superar e começar a compreender isso. Isso está considerado naquele livro, né? A chamada final, né? Ele tem uma revelação e um encontro com Deus, e o Senhor fala disso daí, de fugir da presença do Senhor. Existe um terror na alma, e é fantástico. Você nunca pensou nisso. Você criou um cristianismo na sua cabeça de que você apenas tem que ser religioso e Deus te quer isso. Não, Ele quer uma comunhão, né? E nós devemos ter essa fé de andar com Ele. Isso é tão radical, né? Às vezes a gente sabe que não é a fé do cristianismo, que taxam de loucos, né? As pessoas que falam que viu Deus, né? Mas a gente sabe que o Senhor Jesus, Ele leva pessoas ao trono do Pai, né? E nessa comunhão. E às vezes é uma questão assim difícil, que nós preferimos afastar, né? É uma atitude prática, né? Do ser humano, e ao mesmo tempo louco. A gente sabe, né? É importante a gente ter essa perspectiva de que o mundo se perdeu muito, afastou-se muito de Deus, né? Do seu evangelho, dos seus caminhos. Então, nessa escuridão maçante, essa escuridão palpável hoje com o evangelho, a luz do evangelho vai chegando, é uma luta mesmo. Não vai ser fácil você ser esclarecido, firmado na verdade, no conhecimento de Deus, que vai ser o seu maior tesouro, mais que prata e ouro, à medida que você se edifica nele, né? Esse lugar aqui é lindo, viu? Deus abençoe. Tem uns parques aqui muito bonitos. Eu já gravei no Carandiru, né? O massacre do Carandiru, exatamente. A prisão foi desativada, é um parque hoje, Parque da Juventude, né? Muito lindo lá. O São Paulo, ele ainda vive na iminência desse tipo de história se repetir. Chega muitas pessoas em São Paulo, né, do país afora, e cai aqui sem rumo, sem direção, né, pessoas perdidas, né, e envolve com álcool, droga, depois começa a roubar à toa, e aí vai se prendendo essas pessoas, amontoando, né? Você pode ver nos filmes, eu não sei se você assistiu, são pessoas mulambadas, né? Não sei se é essa expressão humana, né, de se expressar, mas você vê que aquelas pessoas bem destruídas, né? Né? Não é de bandidos, é destruídos, né? E meio que o Estado, né, ou os irmãos, assim, considerando-nos como país e como somos irmãos uns dos outros, né? Então, esses excluídos pelas suas famílias, né, que nós, não vou dizer estrutura de Estado, mas deveríamos nos ver como família, não sabe o que fazer com eles, né? E na iminência de uma loucura, como culminou aquela lá, simplesmente os mataram. É montoeira de pessoas sendo sustentada, não arrumando nada, perdidos, que não faz nada, e aquela é uma comunidade, como diz, né? A comunidade carcerária. Aí fica um colapso, pode acontecer qualquer hora, né? Isso a Globo não mostra, né? Tem muitas realidades na nossa sociedade, né, que é desconsiderado, né? Temos uma mídia hoje que não é nada, né? Mas também que não podemos criticar se nós mesmos somos preguiçosos e sem iniciativa para falar de outro, né? Não estou aqui para criticar ninguém, mas mostrar uma situação que qualquer cidadão deveria ser responsável diante das coisas, e muito fácil criticar quando estamos na safadeza também. Bom, então então eu falava dessa parte que realmente eu me senti muito realizado, e desculpa, uma ligação. Então vamos continuando aqui. Continuando.
Tem tanta gente, então solicitações de convidado. Permita solicitações. Não, que tá, não tá dando certo. Vamos continuar aqui. Então, eu fico muito feliz de falar dessas experiências com Deus e nós não devemos fugir delas, mas crescer nelas. Isso que é cristianismo de fé. É muito importante, né? Tem uma advertência bíblica, não trouxe minha Bíblia. Ai. E o Senhor ele falava assim com Israel: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Trocam obediência por sacrifício. É uma paranoia, uma loucura do ser humano fazendo loucura, não tem nada a ver. Né? Quando nós falamos de Deus, você deve se contagiar e amar o Senhor. Agora, se você odeia, não quero saber de Deus, eu vou lá, ofereço meus sacrifícios, né? Sábado, no domingo, no dia do culto lá, e volto para minha prostituição, ou que não seja a minha prostituição, volto para minha família, não faço nada de errado, né? Mas detestar o Senhor, né, quando Ele é o bom da vida, é mais ou menos como sair do Egito e ficar no deserto. Você não tem fé, né? Que o Egito era mundanismo, né? Carne, corrupção, né? E Jerusalém era santidade, a terra prometida era santidade. Então você não faz nada de errado, você sai do Egito, mas também não tem fé para entrar na terra prometida, né? Que viver essa comunhão com Deus. Que vai acontecer? Você vai morrer no deserto, né? Você tem que ter essa fé e é muito importante falar disso, só pregar isso, chamar a igreja a essa fé, não ficar distraindo. O povo não quer saber de Deus, então vamos fazer um entretenimento. Não, o pregador, o ministério, ele tem que ser Cristo ou ele não é Cristo, né? Por mais que infelizmente a humanidade segue em inimizade com Deus, né? Os filhos com o pai, né? Não quer se achegar ao Senhor, nós devemos falar do Senhor, né? Isso é um deleite maravilhoso, cara. Né? Você poder tocar em Deus, receber da sua cura, né? Importante se libertar para isso, né? Como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma coisa que eu queria falar que é importante você compreender isso, né? Se você vai lá na igreja, ouve o pregador, quer dizer, e espera Jesus voltar e não está vendo Deus, você tem que abrir os olhos para Ele, né? Às vezes você está lá na igreja e alguém cochicha no seu ouvido assim, é Deus falando. Porque às vezes você está ali recebendo a instrução do pregador e está cansado dessas pessoas e não está percebendo Deus no movimento, né? Então é fundamental que você perceba isso. Quando você está lendo um livro, o Senhor vem te dar um bom dia, ministra alguma instrução. A gente está tentando provocar a sensibilidade no Deus que está em nosso meio, no meio do seu povo. Quando você vai ali, né, se você não entende isso, você vai ali e pensa que é uma reunião, um encontro de homens. Muitas vezes podem ser, mas quando o povo do Senhor se reúne, reúne com o Senhor está conosco. Você tem que ter essa sensibilidade, nessa forma gloriosa de Deus nos guiar, nos provocando, desafiando a fé, né? Eu ia comentar uma coisa aqui,
os meus amigos, eles são doidos para me tirar do futebol. Parece que não querem me ver brilhar, sabe? É. E eles promovem tantos pregadores mentirosos à testa do seu... Né? Eu falei futebol só esse ano, me tirar desse jogo, né? Eu fiz uma paráfrase, né? Mas na verdade estamos falando da obra, né? Me lembro de uma passagem nas Escrituras em que o profeta ele foi lá e enganou um outro profeta a desviar do caminho do Senhor. E o Senhor tinha advertido que se ele fosse por certo caminho, ele iria morrer, o leão iria devorá-lo, né? E o profeta, amigo dele, né, assim, do mesmo ministério, né, também profeta, vai lá e o conduz, o desvia do caminho. E aí ele realmente morre, uma loucura, né? E infelizmente, às vezes tem pessoas, né, uma coisa desafiadora pra gente na igreja sem caráter nenhum, né? Eu, graças a Deus, não gosto de brincar com as pessoas, tenho muito caráter, louvado seja Deus. Né, eu já li um livro, O Caráter de Moisés, enobrecendo assim, uma característica de uma pessoa é ser verdadeiro, né? Independente de você ser verdadeiro, às vezes Deus pode te dar uma palavra, né? Mas com certeza Deus uma hora ele vai cobrar essa falta de temor, às vezes mesmo conhecendo e a pessoa sendo louca, né, inconsequente, não tá nem aí. É muito difícil, tentando, né, que coisa. A única fonte que tem para as pessoas beberem, né, se dessedentar, ele tá lá entulhando o pregador maldoso, tá lá atrapalhando as pessoas. Minha tia, Dona Inês, como que eu tô, tia? Cabelo penteadinho? Né, então dizia, né, ele vai lá e tá é com Deus que está essas pessoas que atrapalham os outros, né, eu acho que deveríamos ter muito mais coração. Eu, graças a Deus, me sensibilizo, assim como o Senhor Jesus, né, por aquela pessoa lá que estava há 18 anos, né, naquela enfermidade, né, o Senhor, numa enorme sensibilidade, mostrando que deveria ter sido tocado. E então, continuando o assunto da comunhão com Deus e como é importante você buscar isso no que a igreja não tem muito edificado, fortalecido, né? Como diz, encorajado as pessoas. Eu estava lendo um livro e ele falando então dessa dificuldade do ser humano, né, assim como diz no livro, de ter perdido a fé em Deus desde a queda. Então o Senhor nos chama ainda à comunhão e existe essa timidez no ser humano para achegar-se a Deus. E na igreja muitas doutrinas que são ensinadas erroneamente, por exemplo, dizer que a comunhão nós vamos ter só depois que Jesus voltar ou que morrermos e formos para o céu, né? Mas não é assim que se testifica na vida da igreja, né? Eles tinham uma real experiência com Deus, cresciam, Deus estava muito poderosamente com eles, dons se manifestavam, talentos, né, se revelavam, e a igreja deve perceber isso e buscar isso. Mesmo que o mundo desafie por não o conhecer, Deus escolheu nos guiar dessa forma, está constantemente nos orientando. Eu tenho essa experiência com Deus, né? Quando eu estou estudando, né, graças a Deus eu tenho muita sensibilidade ao Senhor, Ele me esclarece, né?
me leva por caminhos do estudo, né? Onde realmente se tem a relevância e ele me ensina gloriosamente. E o Senhor quer nos crescer nisso, que você passe a andar, né? O Senhor nos salvou e nos resgatou na cruz para que hoje possamos andar com ele, né? O mundo ele conspira e talvez você não perceba isso para nos tirar de Cristo. Ele não importa de você viver uma religião, que aliás é um cristianismo que ele quer criar e viver sossegadamente, onde a pessoa não está de fato em Cristo e ele continua tendo as suas fortalezas para sujeitá-las à sua vontade. Agora, as pessoas de fato libertas e crescendo no Senhor, ele vai se levantar contra isso. A gente deve ter essa percepção e todo entendimento disso que aconteceu na história e ainda continua acontecendo, né? Onde quer que o povo esteja descendentando, o mal ele quer ir lá e secar essas fontes. Eu acredito, né, no meu entender, e eu creio que ser exatamente isso, o que o Senhor quis dizer em Mateus 24:15, né, que ele fala que viriam dias difíceis, né, e fala, quando vides o abominável da assolação de que falou o profeta Daniel, colocado no lugar santo, isso aí se fala de uma profanação onde Satanás tomaria o templo do Senhor com falsas doutrinas. E então existe essa conspiração, conforme testemunhou o Senhor, e que você precisa estar muito atento, né, o assédio do inimigo, que ele quer afastar as pessoas de Deus, ele quer colocar um corrupto que só assola, né? Ele quer fazer essa profanação e não quer que as pessoas prosperem no conhecimento de Deus, né? Cresçam nele, sejam edificadas nele, né? Ele quer que as pessoas, a destruição continue. Então, que Deus te abençoe, que você possa abrir os olhos, né? As pessoas acham que não é real, mas nós que conhecemos o Senhor sabemos, né? João Jan, valeu, amigo. Devemos ter essa vigilância constante, porque assim como então disse o Senhor, o mal entra e quer destruir. Quando você não está vigilante, aquelas doutrinas que você abraça achando que vai te favorecer, devido a um coração interesseiro, cansou do Senhor, quer um pouco de engano, às vezes quer correr atrás de coisas, né? Com certeza você vai se abraçar com esse. Eu creio que é por aí a porta de Satanás, né? Que vai deixá-lo entrar, né? As inclinações dos nossos corações vai então convir para que ele entre, né? Mas agora se você tem um coração radical pela luz, pela verdade, quer progredir no conhecimento de Deus, né? E não quer nada do mundo, com certeza ele vai ter outro espaço. Mas ainda naqueles que estão mal enraizados, ele consegue assolar, ele entra com suas mentiras, né? O engano é sempre assim, nós que não aprendemos, assim como o adultério, a traição, né? Ela nos atrai e por fim o que ela é? Destruição, né? Então sempre vai ser assim, tem alguma coisa de sedutor nas ofertas do mal, até mesmo para a igreja, né? Mas parece ser tesouro, mas o verdadeiro tesouro é amar o Senhor, crescer no conhecimento dele. Isso é muito radical, né? Para mim, para o meu coração, como diz, né? O que me capturou, né? Porque você viver sem Deus no mundo, perdido, desorientado, sem saber se você é obra do acaso, sem saber se vai haver um amanhã, como se nada significasse nada. Então Deus é real, né? Você veio mesmo, você tem uma origem e um destino glorioso, né? Temos aqui 11 horas, vamos então até 11h30. 11h30. Opa, o que aconteceu aqui? Tá tudo certo, temos internet, temos bateria, dá para ir. Então,
né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu sentia isso de tão extrema relevância, assim como eu estou considerando aqui, eu considerava com alguns amigos e vi o canal do YouTube como uma oportunidade que a gente deveria trazer. Eu já tentei trazer na TV, na rádio, né? Mas a gente sabe como que é. Você tem que ter recursos, né? E é horrível essa questão aí, né? Você ter que arrumar recursos para estar na rádio. É, né, muito horrível. Então, assim, a internet trouxe uma oportunidade, um dinamismo. Eu acho que ela não tem um alcance, mas eu tenho trabalhado, né, para amplificar, trazer na rádio, né, uma coisa de extrema relevância, já que vivemos em um país cristão, né? A gente vê assim rádio sem conteúdos nenhum, né? Então, que Deus nos abençoe, porque se estamos vindo a Cristo para viver uma decepção, isso me frustra tanto, porque Deus tem um chamado glorioso e vejo muitas pessoas vivendo uma decepção, né? Você tem que ter uma verdadeira fé também para se soltar, para viver o chamado de Deus para a sua vida, né? Eu estou tocando. Porque tem esse desafio aí, né? Sempre vai ter esse desafio. E parece, né, que o diabo ele tem oferecido um cristianismo sem risco. E é o barco que muitos têm entrado, né? Quando eu vim para o cristianismo, era como querer viver realizado. Então eu só via a realização. Eu não contrabalanceei as perseguições, né? Perder a amizade do mundo, né? Eu não queria viver frustrado, queria realizar, vingar. Né, a gente vê um mundo aí assim, que quase que insuportável de se ver, né? De frustrações. Poxa, a realização está em vingar o seu propósito, em viver realizado e não andar perdido, derrotado, subjugado, né? E quando temos fé, Deus nos quer assim, e Ele nos pode levar a andar triunfantes, né? Em vitória com Ele, né? Quando temos fé, né? De nos apegar com o Senhor. E, infelizmente muitos estão desapegando, desistindo, né? E sendo conduzidos para a derrota, né? Para a escravidão, né? Então eu fico muito feliz de encorajar, de estar aí na TV, na rádio, né? E encorajar, porque é uma multidão que tem vindo a Cristo, né? E, e a gente não quer ver uma decepção, né? A gente não quer ver as pessoas voltando, né? Então Deus tem um glorioso chamado para você, né? Que Ele te abençoe, porque o caminho é esse mesmo, né? Né? O céu se alegra, né? De você ter conhecido o caminho da vida, né? E que você possa progredir, nunca mais voltar, né? Siga no conhecimento dele, crescendo, 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 né? Você vai poder abençoar outras vidas, né? Deus te dá força nisso, mas se você de fato conhecer. Agora, se você só constrange as pessoas, só enche o saco, né? Para falar de um Cristo que você mesmo não tem conhecido, né? De uma verdade que você mesmo não tem vivido, né? Como eu estava lendo, o poder vem de uma verdade dita, e vivida, né? Então, por exemplo, João Batista, né? Que ele tinha aquela enorme unção, né? Que veio sobre ele. Ele vivia, né? Ele vivia radicalmente aquilo dali, aquela fé intrínseca, né? No seu coração. Né? Ele podia falar Deus e terra tremia, porque ele vivia Deus, né? Ele conhecia Deus, era um homem arrebatado pelo Senhor, né? Era uma experiência que ele mesmo vivia, né? E eu tenho certeza que a gente vai chegar a esse poder,
né, de você persevera seguindo o Senhor, seguindo, vivendo esse chamado glorioso do Senhor, né, você faz os montes tremerem também, né? Então, eu estava falando da importância de você buscar conhecer os caminhos do Senhor, né? Ser diligente. Agora, se você vive um desinteresse, o seu cristianismo é isso daí, seu cristianismo é isso daí, só de desinteresse mesmo, se torna mais ou menos como o Senhor falou de Israel, porque a uma todos se fizeram inúteis, aqueles monte de filhos inúteis, queixosos, que não glorificam a Deus, né? Não tem interesse pelo Senhor, queixa demais, né? Não busca conhecer, não o ama de verdade, não glorifica o seu nome, né? Não é útil, desperdiça o seu tempo, né? Eu poderia estar... Minha garrafa. Crescendo no conhecimento de Deus, e ele está desperdiçando o seu tempo, né? Como alguns textos que eu escrevi, tempo perdido, né? Temos uma MPB aí, né? Um clássico grandioso, sim. Você poderia estar vivendo gloriosamente a perder o seu tempo, né? Não viva a perder o seu tempo, não. Com vulgaridades, né? É muito triste ver a igreja andando assim, né? Busque conhecer o Senhor. Eu sei que a gente tem uma adversidade muito grande, mas a gente encoraja, né, a esse caminho, né? Parece que às vezes a própria igreja se tornou inimiga da fé, desencorajando. Não, busque o Senhor. Eu louvo a Deus. Muitas pessoas querem me tirar do caminho, sabe? Nós vivemos em um mundo de completa derrota, uma escuridão palpável, né? Um mundo tão louco em que o pai tira o filho de um caminho direito para enveredá-lo por um caminho errado, né? Uma mãe tira um filho da escola para propor o caminho do crime. Em vez de abençoar, parece que quer a derrota do filho, né? Mas é o que o mundo é. O mundo, você que nasceu ontem, eu não sei que perspectiva você tem, como se o mundo fosse outra coisa, né? O ser humano é o demônio. Sem Deus, sim, de sacrificar um filho, por exemplo, é uma prática do mundo, né? Muitos dizem, o ser humano é tão bom, é tão humano, né? Não, o ser humano é o demônio. É uma desumanidade, né? Por isso que a gente busca Deus contra nós mesmos, né? E é o mistério do Evangelho, né? A esperança do homem em Deus, né? Paulo disse exatamente isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas se você não foi edificado em Cristo, né? É a sua desesperadora necessidade de Deus. E se você o evita e às vezes está só vivendo uma religião, e você vai ficar sempre lutando com o mal em você, se você não tocar em Deus para estancar isso daí, né? Infelizmente nós hoje não temos ministérios para de fato trazer as pessoas a Deus, a Cristo, né? Temos hoje ministérios quase que no espírito dos fariseus, né? Colocando jugo, numa perspectiva, né? É de se esperar, digamos assim, que temos um mundo sem conhecer Cristo. Então, se fala de Cristo, seu caminho, e é de esperar que toda essa situação, né, não é automático que vamos nos achar edificados nele, na medida que crescemos e para nos achar nele, mas então há princípios que chegaram a Cristo agora, com certeza ainda começam a ser esclarecidos, natural se envolver com muitos, ou pelo menos com alguns enganos, né? Não foram esclarecidos ainda,
e podem pensar que cristianismo é isso, de religião e agradar a Deus e esperar Ele voltar, não foram libertos para conhecê-lo a cada dia hoje, né? E natural, então vão sendo melhor esclarecidos, edificados no Senhor, né, na doutrina gloriosa dos apóstolos. O Senhor disse que seria assim, né, de todas essas dificuldades, né, absolutamente natural. Se eu estou perdido, ainda começa a ser esclarecido e crescer. E você deve buscar, né? Não espera só o pão vir a você. Vai atrás também. Tenha essa curiosidade, abra as escrituras, né? E estude, né? E que Deus nos abençoe. Eu acho que eu vou concluir a minha live. Busque sempre mais Deus. Nós sabemos que o desafio é muito grande, né? Nem sei onde você se encontra, né? Às vezes você aceita a Cristo e começa a conhecê-lo, olha o mar da adversidade que você enfrenta, de secularismo, ceticismo, e né, você descobre que Cristo é a verdade, a salvação, quer apresentar ao mundo, e, por exemplo, você encontra um cristianismo edificado no catolicismo, né, ou vamos dizer na religião, né, e você quer falar de Cristo e as pessoas, né, não têm essa fé, e muitas vezes o ministério que se formou e te desencoraja a entrar por esse caminho, né, mas é essa batalha, né, até que estejamos plenamente libertos em Deus. Um minuto, deixa eu concluir. E deixa eu ver se eu indico uns livros. Vou indicar uns livros. A história do cristianismo, né? Eu estou até lendo o livro dos mártires, eu estou na 10ª página, um livro grande, né? Então eu nem sei quando que eu vou acabar. Leia, né, um livro extremamente dinâmico, tem muito material bom, né, dos americanos, né, muito bom mesmo, incrível. A gente sabe que nos Estados Unidos temos um cristianismo bem diferente e avançado, sabe? Mas claro que é difícil dizer se é assim, né? Vamos dizer assim, na perspectiva do que o cristianismo se tornou na Idade Média, aí depois ele conquistou alguns valores, como a liberdade religiosa. E tem havido um progresso nesse sentido. E houve um significativo avanço na América, né? É claro que outras pessoas vão ter diversos outros pontos de vista, então, em outros aspectos, e podem ter razão, e ver um cristianismo lá, até mesmo de nudez, né? De liberalismo, né? E, porque eu vou estar falando da linha que eu sigo, mas é claro que existem várias outras ramificações, né, em um mundo de tantos milhões de pessoas, né, e tal, mas seguindo aí nessa linha da libertação das trevas da Idade Média para o progresso, né, daquele atoleiro para firmar, né, a gente vê um modelo predominante lá de cristianismo não religioso, né, talvez você teria que estudar um pouco para entender o cristianismo ali do primeiro século, né, que era aquela comunidade que estava espalhada no reino, aquele povo, e depois houve a institucionalização, né, mas havia aqueles, então eles
esses desvios no crescimento, né, que eles lutam contra ele, e procura deixar o Senhor como Senhor na igreja, né, e não seguir essa tentação. E assim, aquele povo crescendo em Deus, eles têm de fato muita vida e experiência com Deus, né, e acaba produzindo coisas da realidade de Deus, e não de pessoas totalmente desligadas dele, que produzem conteúdos, né? No Brasil, às vezes tem obras assim, de ministérios querendo se afirmar e não de encontro ou relevância, incrementando a caminhada espiritual dos cristãos, né? Aí então, vários material, eu ia indicar muitos clássicos bons lá que eu gosto, como Ele Veio para Libertar os Cativos, Esse Mundo Tenebroso, Bom Dia Espírito Santo, Batalha Espiritual de Frangipane, né? Eu acho que é o nome do rapaz, do nosso irmão autor. Muito legal mesmo, muito legal o material que os cristãos passam para a atividade, não para a morte. E a chamada final, a visão profética para o século XXI, então que você encontre cada dia o seu propósito e viva glorificando a Deus.